janeiro, fevereiro e março, pra mim ali, eu tirei uma grana bacana do mercado ali. Foi um momento assim que eu falei, caramba, isso aqui de fato vai. Mudou ali, deu aquela mudada na chavinha ali, né? Um pouco de em relação à grana, voltar de fato à grana. Porque eu acredito que dentro dessa nossa, né, dentro dessa nossa geração de empresário, de empresários, de empreendedorismo, os CEOs e tudo mais, donos das companhias, eles estão se colocando muito à frente também da marca. Exato. Estão Então, se tornando canais de aquisição. exatamente. Falei, cara, eu acho que falta isso daí pra gente. A gente precisa começar a expor nosso conhecimento, né? Que nem é interessante dizer que não foi uma negociação de 10 mil reais, de Não, 15 mil reais. A gente não pode falar o valor em si, mas tá na casa de 100 a 300 mil reais de investimentos, né? Tô exato. chutando, deixando bem abrangente, porque existem questões contratuais dentro desse investimento que a gente fez, que a gente não pode falar sobre valores, né? Então, mas foi um valor relativamente, Considerável. um valor considerável, Sim. né? Fala galera, tá começando mais um podcast Vida Empreendedora. Nesse podcast nós vamos compartilhar com vocês vivências e experiências de nossa vida empreendedora para gerar insights para você, empresário e empreendedor. E eu, Felipe Guima, host desse podcast, estou aqui com meu parceiro, sócio e host desse podcast, Leonardo Santana. Fala, meu parceiro. Bom, certinho. Joia. Fala galera, começando mais um episódio aí. Hoje vai ser um pouquinho mais diferente, né, Fê? Exatamente, isso daí, cara. Nesse climinha de final de ano aí, a gente decidiu fazer um vídeo introdutório falando um pouco mais sobre fazendo uma retrospectiva, né, do Perfeito. nosso ano, Sim. falando aí sobre talvez os principais pontos que a gente acabou passando, dificuldades, né, e marcos aí importantes positivos também, Sim. que, assim, para muita gente aí o ano de 2024 não acabou ainda e o ano de 2025 vai começar só dia 1º de janeiro, mas o nosso já Nossa, começou, já né, velho? começou. A gente vai falar um pouco mais sobre a vivência de dois empresários mesmo, como que é o ano, o que que a gente faz, qual que é o nosso planejamento, né? Obviamente, quando já muda o ano. Então a gente vai falar um pouco sobre os nossos trimestres aí. Basicamente, empresário fala mais em trimestre, né? Não fala mais mensalmente. Exatamente. No ponto de vista de marketing aí, toda vez que a gente vai fazer planejamento de marketing, Mas a tem... gente tem que dividir todos os projetos ali em trimestres, né? Então, qual foi o resultado do trimestre e tudo Exatamente. mais? Você não se fala mais em mensal. Exatamente. No mercado financeiro também, né? A empresa Também aí precisa sempre. é cíclico, né? É uma parada meio Exatamente. cíclica. Mas Exatamente. perfeito. Então a gente vai falar um pouco mais sobre. A gente vai dividir em quatro trimestres aí. A gente vai falar um pouco sobre como foi o nosso começo de ano ali, o meio do ano ali, e como que tá sendo o nosso final de ano, o que que a gente está esperando para ano que vem, quais foram os passos que a gente teve, os acertos. Então tem bastante coisa aí pra gente falar. Exatamente. Cara, eu posso começar falando então de como começou o meu ano ali? Perfeito, pode falar, Pedro. Primeiro trimestre, então, né? Que são os 3 primeiros meses. Cara, o meu ano começou complicado, viu? Começou complicado. Acho que pelo fato do ano passado ter terminado muito ruim. Certo. Em relação ao mundo dos negócios, assim, eu lembro que eu tava com alguns clientes que tinham entrado no final do último trimestre de 2023. Só que foram clientes que entraram, mas não permaneceram. Então, eu entrei em janeiro e todo mundo sabe aí, comerciante e tudo mais, que o mês de dezembro e janeiro acaba sendo. Dezembro até é bom, né, para Sim, comerciante, mas janeiro o pessoal sempre fala que é é complicado péssimo. pra caramba. E pra mim foi bem ruim, assim, porque eu acabei quebrando alguns contratos no final do último trimestre de 2023, então 2024 eu já entrei ali com uma receita um pouco ruim. Então, tive que me recuperar. Passei até por alguns processos de transição dentro ali das minhas operações, porque eu percebi que algumas coisas que eu queria fazer na prática, para alguns clientes, não davam certo. Falei, cara, eu Certo. preciso rever isso daqui, otimizar essas questões. Então, eu continuei com a base de clientes que eu tinha, mas depois é, eu fui revendo também algumas coisas que eu precisava implementar, atualizar e tudo mais. Então, o meu primeiro trimestre ele foi basicamente isso, cara. Foi bem Bem ruim mesmo. puxado. Acho que, graças a Deus, não teve um marco assim, falar assim, olha, eu quebrei, eu cheguei a quase a quebrar, não tem um marco desse. Sim. Mas eu lembro que eu acho que eu comecei com o pé esquerdo Sim, mano. o ano. Foi complicado. E o seu, cara, como é que foi? Cara, o meu primeiro trimestre foi bom. Porque em janeiro, na verdade, em dezembro eu já tinha me planejado pra colocar uma grana bacana no mercado. Ah, sim. Então em janeiro, lembro, foi dia 11 de janeiro, tinha colocado uma grana bacana e eu tava
testando uma nova. Tava testando aquilo que eu já tinha te mostrado sobre o preço e Sim, tal, sim. preço médio, enfim. E aí eu ia colocar uma grana mais interessante pra realmente ver se aquilo funcionava, se não funcionava de fato. Aquela estratégia, né? Que teria um potencial maior de ganho. Então, os 3 janeiro, fevereiro e março, pra mim ali, eu tirei uma grana bacana do mercado ali. Foi um momento assim que eu falei, caramba, isso aqui de fato vai. Mudou ali, deu aquela mudada na chavinha ali, né? Um pouco de em relação à grana, voltar de fato à grana. Mas também é um início de, igual você falou sobre em relação a comerciantes, janeiro e fevereiro é um mês muito ruim, né? Pra Uhum. gente lá no restaurante, o faturamento ali dá uma caída significativamente, né? Porque querendo ou não, no Brasil, o ano começa depois de fevereiro, depois do Nossa, carnaval, nem né? me fala. Não tem jeito, cara. É verdade, cara. Então tem, por esse lado é um pouco complicado, né? Porque você acaba ficando ali, fica um pouco mais preocupado. Você precisa entender que realmente o que tá passando é algo mais natural, porque é temporada ali. Depois Sim, as coisas vão se ajeitando, né? exatamente. Mas em relação, em relação ao primeiro mês ali, até os 3 meses, na verdade, foi um ponto de melhoria onde eu achei que, caramba, as coisas vão começar a andar. Uhum. Tanto do mercado financeiro até mesmo do restaurante. Sim. O fato de eu ter começado esse último ano agora, esse ano de 2024 ruim, foi até uma coisa que eu decidi melhorar agora pro ano de 2025. Como eu acabei Sim, de citar, que o nosso ano ele já começou, cara, eu acho que a gente planejamento, né? escolhe, exatamente, planejamento. Eu acho que o ano de 2023 eu não tinha planejado o ano de 2024. E Perfeito. aí eu falei, cara, eu preciso planejar para já comer. Quando de janeiro o pessoal estiver pensando no que vai fazer, eu já tô lá ali meio que na prática fazendo, né? Sim, Então foi esse o exercício que eu venho fazendo, que a gente vem fazendo aí nos nossos negócios para o próximo ano. Agora falando sobre o segundo trimestre, obviamente que a- nos primeiros meses ali do primeiro trimestre eu tenha iniciado dessa mesma forma, que eu finalizei o trimestre, mas aí a gente criou aqui o podcast, né? exato. Foi algo bem marcante. Sim, cara, na verdade foi um marco assim pra gente, né? A gente tava muito relutante em começar também, a gente tava colocando N motivos pra começar e N motivos pra não começar. Então Exatamente. foi um marco mesmo. Exatamente, porque eu lembro que dentro dos pontos de melhoria que eu falei que eu precisava colocar dentro da minha operação era apresentar um pouco mais o Felipe empresário. Porque eu acredito que dentro dessa nossa geração de empresário, de empresários, de empreendedorismo, os CEOs e tudo mais, donos das companhias, eles estão se colocando muito à frente também da marca. Exato. Estão Então, se tornando canais de aquisição. exatamente. Falei, cara, eu acho que falta isso daí pra gente. A gente precisa começar a expor nosso conhecimento. Foi Sim, até algo que a gente já compartilhou aqui em outros podcasts. Então, acho que o podcast ele veio muito nisso, assim, cara, a gente não vai monetizar de início, a gente não vai ter nada ali de início, mas vamos tentar pelo menos fazer com que aquilo ali seja um canal pra gente ser visto por outras pessoas que estão no mesmo exatamente. objetivo que a gente. Bacana. E eu confesso que no início eu não colocava muita fé nessa questão. Uhum. E neste momento, que a gente vai até falar isso depois, na verdade, se provou que, pô, caramba, foi um negócio, tipo assim, excepcional, né? Basicamente trouxe uma coisa que a gente vai comentar, que a gente não esperava, não mensurava, na verdade. A gente não consegue mensurar o quanto isso acaba trazendo uma percepção das pessoas em relação a gente, né? Exatamente, exatamente. Isso aconteceu muito, acredito que no terceiro trimestre, talvez já levando para o terceiro trimestre, Pá, porque como a gente iniciou, se eu não me engano, acho que foi em junho, sim, aí deu julho, e quando foi ali agosto e tudo mais, que aí o podcast começou a ficar um pouco mais popular, cara, eu via que realmente as coisas já tinham mudado, assim, pra sim, gente, sabe? percepção, A né? percepção e tudo mais. E o podcast em si, nós temos um perfil, você tem um perfil até um pouco mais analítico do que o meu, mas eu também me considero um pouco analítico, então a gente sempre baseia o resultado muito em dados. Sim, Só que o podcast, ele traz alguns resultados pra gente que, infelizmente, a gente não consegue não mensurar. consegue. A gente tem que ficar procurando ali, tipo, meu, e aí, o que que o podcast deu de retorno pra gente, né? A gente sempre fez essa análise. E a gente percebeu que, de fato, fez a gente cortar alguns caminhos, né? Sim, Principalmente na questão de networking, porque as pessoas falam que um bom networking é você ser uma pessoa interessante, né, cara? Você sim, não tem que ser interesseiro nem nada. Para você não, ter um bom network, você tem que ser interessante. A pessoa vai querer se relacionar com você exato. se ela entender que você é uma pessoa interessante. Então, o podcast, o fato da gente iniciar esse canal aqui em si, fez com que a gente mostrasse que a gente é de fato uma pessoa interessante.
né? Sim, Obviamente que para algumas pessoas sim, para outras não, exato. mas a gente conseguiu atingir algumas pessoas que de fato fizeram a gente alcançar um É, patamar ali interessante, a né, gente cara? acabou se alavancando, né? Conseguiu trazer essa percepção de outras pessoas, acabou alavancando a gente de algumas formas. E a questão de network, como eu fui falando em relação a interesse, às vezes nem ser só interessante, às vezes você sanar um problema que a outra pessoa tem. Pode Exatamente. ser uma pessoa milionária, bilionária, alguma coisa você vai conseguir agregar. Exato. Algum fator, qualquer coisa você vai conseguir agregar. E se você conseguir resolver um pequeno problema ou trazer uma outra visão de outra coisa para uma outra pessoa, isso Uhum. já é algo valioso, é algo que já cria um interesse de uma outra pessoa em relação a você. Então, Exatamente. não precisa ser basicamente, né? Então, Exatamente. basicamente é o que as pessoas acabaram. Acho que isso trouxe uma percepção, trouxe um resultado um pouco maior, mais rápido para o Fê, né, Fê, em relação a alguns Sim. projetos que foram perceptíveis mais no início para a gente em relação a isso. Uhum. Mas o Fê teve mais essa interação de início, né, em relação ao resultado. Foi aí que eu comecei a mudar um pouco do jogo do meu negócio, né? Que vocês sabem aí que é no ramo de marketing digital, porque eu passei a ser mais visto. Foi aquilo que eu falei. As pessoas elas só vão investir em outras oportunidades. Eu falei, elas só vão investir ali no marketing, depositar a confiança no marketing ali externo da empresa dela, se ela realmente pegar confiança. Sim. Então, o podcast ele me trouxe essa confiança. Ele deu essa confiança para os meus clientes em si. Então foi a partir dali que eu comecei a ver. Então eu começava até a colher algumas informações, que nem um exemplo, inclusive eu tenho um podcast lá, aí o cara, em alguma reunião falava isso, o cara falou, não, eu vi lá, cara, eu vi um corte seu lá no seu Instagram, achei interessante. Então, nesses pequenos pontos eu conseguia perceber que parte da minha credibilidade que eu estava passando pro cliente vinha do Tava podcast. vindo. Então, eu acredito que ali o segundo trimestre que a gente iniciou, quando a gente criou o podcast, fez com que eu tivesse uma alavancada ali no terceiro também, uma alavancagem ali no terceiro, entendeu? Sim. Então foi algo muito interessante que aconteceu aí dentro desses dois trimestres aí, Desses que foi o ciclos, segundo né? e o terceiro, exatamente. Basicamente, é algo que a gente sempre tá muito junto, né? Então as coisas vão acontecendo basicamente no mesmo ciclo ali. Então, no segundo ali eu ainda tava nesse processo do mercado financeiro, ainda tava num resultado bem bacana. Uhum, Só que aconteceu acabei conseguindo tirar uma grana bem bacana, mas como eu já expliquei pra você, é um mercado de risco, sim. como todo mundo já sabe. Então ali deu uma baqueada, acabei perdendo um valor que tinha lá que era para teste também. Uhum, Mas acaba dando aquela, aquele desgaste, né? Como qualquer outra coisa dá. Então foi um exato. momento ali também que eu tirei para uma semana para descanso, enfim, foi quando a gente voltou, aí chegou nesse ponto de que a gente vai acabar falando também Sim. dessa alavancagem que a gente acabou dando. Mas acho que é sempre essa vida que a gente tem, mais de empresário, de mais de empreendedor, assim, sempre tem os seus altos e baixos, né? Sempre tem ali aqueles momentos de mais de euforia, aquele momento mais de parar e um pouco mais de sentar e ver o que que tá errado, o que que pode melhorar, o que que não pode. Então acho que isso aconteceu um pouco mais nesse terceiro trimestre, né, onde a gente tá passando, que a gente Uhum, passou, isso. e foi onde a gente chegou nesse ponto de alavancagem. Acho que você pode até falar mais sobre isso. A Sim. gente chegou nesse ponto que a gente vai falar agora. Sim. Quando a gente iniciou o quarto trimestre, né? Que foi aonde de Exato. fato as coisas as coisas acabaram mudando ali, porque a gente chegou num ponto que eu até estava conversando com o Léo, falei, o Léo já tinha um planejamento para 2025, mês de 2025, que ele ia tomar uma decisão grande na vida dele, e eu já tinha ciência disso já. E a gente também trabalhando junto, tendo os nossos negócios juntos, a gente percebeu que para a gente chegar no patamar que a gente quer chegar, a gente teria que depositar uma energia a mais dentro de algumas áreas em específico. Exato. Então, no quarto trimestre, surgiu uma oportunidade muito grande de investimento, Sim. que a gente acabou. Inclusive, foi um dos fatos, né, da gente ter ficado, acho que 2 ou 3 meses sem gravar aqui o podcast, Podcast, é. porque a gente ficou com as semanas, uns meses muito, muito Muito corridos de puxado aí. negociações, puxados pelo que aconteceu. Cara, agora a gente falando o que aconteceu nesse quarto trimestre, a gente vai tomar um pouco de cuidado com as palavras, que a gente ainda não vai falar de fato o que que a gente investiu, né? Só no que vem. Só ano que vem mesmo. Mas dentro desse quarto trimestre,
a gente acabou vasculhando ali algumas oportunidades de investimento e a gente acabou passando por semanas de negociação onde a gente fez um investimento muito interessante, que foi aonde a gente já traçou os nossos planos para 2025, né, Léo? Exatamente. Foi igual, puxando mais, obviamente, linkando uma coisa na outra, partiu basicamente do podcast, veio uma percepção em relação a isso, do podcast em relação a gente, que proporcionou isso, basicamente, desse, a gente poder ter essa chance de fazer esse investimento. Então, a gente passou por, que, 2 meses aí de reunião toda 2 meses. semana, Uhum. negociação. Então, foi uma experiência muito bacana também, que a gente aprendeu algumas coisas que a gente não fazia muita ideia. Exatamente. Então, foi um negócio bem intenso, assim, bem gratificante também, né? Exatamente, exatamente. Eu acabei começando essa negociação, né? Fui ali ligando os pontos e tudo Exato. mais, então participei bastante das reuniões, era algo bem desgastante. Eu digo em relação a tempo, Sim, por conta que tinha que manter as minhas operações e também fazendo essas reuniões, e era um valor de investimento considerável, né? considerável já. Então, acredito que para a gente finalizar essa questão dos quatro trimestres e falar sobre, finalizar a questão da retrospectiva e falar sobre alguns detalhes dessa negociação que eu acredito que é interessante a gente Sim, falar, cara, a gente então finalizou o quarto trimestre desse ano de 2024, está finalizando perfeitamente, cara. Eu acredito que a gente está terminando em alta, sim, como eu falei, porque já pensando em 2025, eu acredito que é a primeira vez na minha vida que eu finalizo um ano já sabendo o que de fato vai vai fazer. acontecer no próximo ano, o que que eu vou fazer, traçar o próximo ano. Foi algo que eu decidi trazer para mim e o que a gente vai fazer na prática, né, cara? Então, eu acredito que a gente está terminando um ano muito em alta e ano que vem, cara, as expectativas, perspectivas são muito, Estão, muito altas, né, estão cara? bem. E, obviamente, muito com o pé no chão. A gente tem, planeja muito as... Não, a gente planeja e executa, não Exato. adianta só planejar e achar que as coisas vão acontecer. Mas a gente tá bem com o pé no chão, algumas coisas muito bem planejadas, coisas já acontecendo. Então, Uhum. basicamente, a gente já começou 2025, igual você falou, Uhum. e também a gente, igual você falou em relação, a gente teve um 2024, para você talvez tenha começado um pouco mais complicado, mas a gente Sim, tá terminando muito bem, assim, com a exato. expectativa lá no alto, com a vibe, a energia pra querer fazer o negócio acontecer, querer chegar. Exato. Quanto mais a gente tá muito ansioso também Muito para que o ansioso. negócio aconteça, Uma ansiedade positiva, né, cara? muito Show de bola. positiva. E é esperar o tempo passar para que a gente já esperar Exato. não, né? Esperar chegar esse tempo para Sim, que a gente consiga executar tudo que a gente sempre quis fazer. exatamente. Então, galera, obviamente que a gente está falando de uma forma um pouco mais misteriosa, que a gente não vai entrar muito em detalhes, porque a gente não pode citar o investimento que a gente fez, porque a gente guardou isso para o próximo podcast, que vai ser Exato. feito em janeiro agora de 2025. Porque aí sim a gente vai trazer aqui para a galera que nos acompanha o nosso planejamento, que já está feito para o Sim. ano de 2025. Trazer Mas a gente pode detalhes. trazer, eu acho que seria interessante trazer alguns detalhes dessa negociação, Sim. né? Que nem interessante dizer que não foi uma negociação de 10 mil reais, de Não. 15 mil reais. A gente não pode falar o valor em si, mas está na casa de 100 a 300 mil reais de investimento, né? Estou Exato. chutando, deixando bem abrangente, porque existem questões contratuais dentro desse investimento que a gente fez, que a gente não pode falar sobre valores, né? Então, mas foi um valor relativamente, Considerável. um valor considerável, Sim. né? E a gente fala dessa forma porque a gente tá acostumado a estar nesse meio de negócio, conversar, mas a gente acabou tendo uma experiência um pouco mais relevante, né, nesse momento, nessa questão de investimento, para entender de fato como que experiência de algumas coisas um pouco mais elevado, porque a gente já teve pequenos negócios, tem participação em outros pequenos negócios, Sim. mas algo que já vai, a gente tem projeção de faturar os próximos 24 meses aí depois que Uhum. a gente, pô, na casa dos 6, 7 dígitos, então é Exatamente. algo um pouco mais abrangente já, um pouco mais elevado, né? É algo que vai realmente dar um salto muito grande pra gente. E é o que a gente sentiu que a gente precisava, né? Dessa Exato. rampa, entre aspas, de Sim, fazer isso, porque pra gente conseguir, de fato, cara, dar muito.
muita vida para esse ecossistema que a gente está construindo, que é a questão da Adendo, né, cara? Exatamente. Então, a gente já compartilhou aqui com a galera, já que a gente tem muito objetivo de criar um ecossistema de negócio. Basicamente vai virar uma Talvez para. hold, né? É, exatamente. Não, não basicamente. Existem Basicamente não, alguns termos. exatamente. O termo que eu gosto de nomear adendo que a gente quer é basicamente. Eles chamam de branded house, né? É como se Perfeito. fosse uma marca guarda-chuva, onde tem uma marca só aqui acima e essa marca Com ela está vários. inserida em diversos mercados. Existe também a House of Branding, né? Que é basicamente uma empresa que pode ser chamada de holding, mas é como se fosse uma empresa que tem aqui, e aí existem várias marcas embaixo dela. Então é Perfeito. como se fosse uma casa de marcas, né? Acho que a P&G aqui no Brasil que é muito Sim, conhecida. Eu exato. não vou lembrar quais marcas que está abaixo da P&G, mas existem várias marcas em si, de mercados diferentes, de públicos diferentes. O nosso caso é ter um ecossistema, igual a Amazon é hoje. Exato. Tipo, a Tem Amazon tem a vários, né? Amazon Prime Video, a Amazon do e-commerce, a Amazon AWS, e a gente entendeu que a gente precisava dar mais vida para essa parada. Sim. E o ano escolhido foi o ano de 2025, e esse investimento que a gente fez vai ser basicamente ali um motor, um combustível, um mecanismo para que isso cresça cada Cada vez vez mais. mais, exatamente. Exatamente. Então, falando um pouco de o que que a gente pode falar em relação à Eu acho, negociação. eu acho que seria interessante, porque não, a lição que eu tive dessa negociação que a gente teve foi basicamente, obviamente que eu estava na posição de comprador, de investidor em si, Sim, mas eu gostei, eu muito voltado para essa área de receita, marketing, vendas e tudo mais, eu gostei muito da observação do vendedor ao vender um ticket tão alto. sim, foi um Porque negócio muito. foi muito bem casado, foi de fato muito bem alinhado, porque uma coisa é você vender um microfone de R$ 400, Sim, outra outra coisa é você coisa é. vender uma parada com os valores que a gente acabou citando aí. Exatamente. Ninguém vai comprar, passar o cartão assim do nada. Do Precisa nada, ter muito exatamente. tempo de negociação, igual a gente falou aqui de 2 meses. Existem negociações que duram até mais, né, cara? Exatamente. E a gente também, obviamente que tinha algumas coisas que a gente acabava entendendo pelo fato de entender como que as coisas funcionam, né? Sim. E a gente até teve alguns momentos de falar assim, talvez a gente nem consiga falar ser tão abrangente nesse sentido, mas a gente Sim. fala, Fê, acho que dá pra fazer isso. O que que você Uhum. acha? É, Acho que a gente consegue ir um pouco mais além, conversar um pouco mais, ser um pouco mais transparente pra gente chegar em outros patamares, assim. Isso em exatamente. negociação, em reunião, em processo de semanas que a gente teve. Então, Sim, isso foi uma exatamente. experiência muito bacana, assim, pra gente. E citando a questão do vendedor, cara, o cara é excepcional. Uhum. Excepcional, A assim. gente vai citar o nome dele talvez no próximo podcast. Sim, Mas, cara, foi bem interessante foi mesmo. Você bem. vê que é algo muito diferente do que a gente já Tá tinha, acostumado. que a gente já tinha acostumado, porque foi como o Léo falou, né? A gente tem participações em outras empresas, só que a gente nunca de fato foi o tomador de decisão, Exato, né? A gente acabava sendo ali o minoritário em si. Mas agora ser o majoritário é você e você, né? exato. Não depende da opinião de outras pessoas ou da decisão ali de outras pessoas. Então foi basicamente isso que nessa posição que a gente estava, né? Então a gente também estava colocando um investimento muito grande. A gente tinha muitas objeções, porque a gente estava nesse ponto de investidor. E aí com o tempo o cara foi quebrando nossas objeções. E Sim, aí eu observando, eu como sou muito observador, falei, caramba, muito legal aquilo ali que ele fez, a forma que ele quebrou minha objeção e tudo exato. mais. Então isso serviu muito como experiência para próximos Outros negócios que a gente vai negócios, fazer, né? né? Que a gente... E o que é muito importante também, é que obviamente que ele quebrou muitas objeções, mas a gente também soube perguntar, a gente soube fazer perguntas, pensando já lá no futuro. Exatamente. Quais seriam as objeções que a gente não teria só agora, mas a gente teria daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, Sim, é algo que você precisa ter um pouco mais de cautela, né? De exatamente. pensamentos, de não só de pensamentos, mas de ações. O que que a gente vai fazer daqui 6 meses? O que que pode acontecer que não está no nosso, dentro A nossa alçada da ali, nossa né? Que a gente alçada, da nossa consegue. tomada de decisões. Sim. Então a gente tinha que se proteger em relação a isso também, E né? cálculo, né, cara? A gente fez muito cálculo também, né? Muitos, muitos. Projeção. Ah, será que vale ir por aqui? Será que vale ir por ali? Mas isso Exato. daqui, né? Se algo não sair Muita da forma coisa. que a gente está esperando, né? Qual a Exatamente. expectativa que a gente espera em relação a isso? Então, muitas perguntas, né? Que você precisa Aham. ser sanadas ali. Então, obviamente, igual o Fê falou em relação a ser um produto de ticket alto, Uhum. você não vai se decidir de uma semana para outra. Sim. Então, demora mesmo. Exatamente, cara. Foi algo
bem interessante, que a gente vai entrar em mais detalhes no próximo podcast. Esse aqui vai ser um pouco mais curto, né, Léo? Sim, Porque é basicamente para a gente pontuar aqui o nosso ano para a galera que nos acompanha e tudo mais. Entender que o nosso planejamento, galera, vocês aí que são empreendedores, para o próximo ano, ele sempre é feito antes do ano acabar. Não espera chegar janeiro para ficar, né, tendo que se planejar, porque você vai perder 2 meses ali. Não fica nessa de exato. que o ano começa depois do carnaval, que não é muito dessa forma, não, cara. Tem que ser ali em outubro, novembro, no máximo, né? Normalmente, plano de marketing é feito por essa época, para no ano que vem, em janeiro, você já começar o primeiro quarter, né? O primeiro trimestre já. Então é basicamente isso, galera. Vocês que nos acompanham. Janeirão, né? Janeiro tá aí. E aí sim a gente vai abrir detalhes, a gente vai falar o que que foi investido, vai falar mais sobre esse plano da Adendo. E, cara, foi como a gente falou, a gente quer que isso daqui seja um canal de educação também. E para você que tá construindo o seu negócio, cara, acho que seria interessante o pessoal olhar nossa trajetória e tudo mais e se espelhar, cara, para Exato. aplicar no negócio deles, né? Exatamente. Porque a gente vai, basicamente, a gente vai falar em janeiro, obviamente, todos os detalhes, mas a gente quer trazer com mais intensidade já o que a gente está fazendo aqui. Exato. Com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, com mais Uhum. riqueza de como fazer, de como não fazer. Então a gente vai mostrar de fato, basicamente, como que a gente vai iniciar um negócio, mais um negócio, Sim. como que você pode replicar isso, iniciando o seu primeiro, como que você pode fazer, como que você não pode fazer. Qual a Então, dívida que você tem que tomar, né, Léo, para garantir? exatamente. Então vai ter muita riqueza de detalhes nisso aí. Você vai entender Exatamente. como que dois jovens iniciando mais um negócio. Uhum. A questão do podcast também aqui, que é muito interessante, que a gente entendeu que quando a gente iniciou aqui o podcast, a gente falou, cara, vamos colocar uma câmera, um microfone e vamos começar a falar. Exato, Aí, a partir do ano que vem, a gente quer também se preocupar em outros pontos. exato. A questão da imagem aqui, a gente vai mudar o nosso cenário, é outra coisa também que é uma novidade aí que a gente vai mandar pra galera, né, Léo? Queremos colocar mais de um take, né? De uma câmera que até Exato. então a gente tem somente uma. A gente quer, de fato, dar uma experiência interessante. E Sim, eu acho que eu nem sei se eu comentei isso com você, cara, porque tá. Não entra exatamente dentro do plano, mas acho que seria interessante a gente começar a fazer outros formatos de vídeo também aqui. Não sim. somente de Não só podcast, podcast, mas perfeito. fazer outros também. Porque eu percebo que nem eu gosto muito de acompanhar documentário. Sim, Então, cara, enfim, eu tenho alguns lá desenvolvendo e eu acho é um que seria formato interessante perfeito, começar a sim. postar aqui, Com né? certeza. É que igual a gente quer trazer o máximo de riqueza de detalhes em relação a vários assuntos, né? Relacionado a Exatamente. negócios. Aham. Então cada um vai se identificar de uma forma e é o que a gente quer, é o que a gente precisa também. Então Exatamente. vai ser igual você falou sobre a questão de um novo cenário, a gente vai passar por uma transformação, basicamente. Sim, exatamente. Totalmente. Exatamente. É isso. A gente deseja um ótimo fim de ano para vocês aí. Se planejem, não esperem Isso. chegar 2025 para vocês se planejarem. Sim, E é isso. exatamente. Eu também desejo aí um feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês e um ótimo 2025 aí no mundo dos negócios para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Até Tamo ano que junto, vem. hein? Até ano que vem.